Yeah, I don't believe in destiny. Eu vou compartilhar, professor, né, aqui a tela do nosso bate-papo de hoje. Pronto. Uma dúvida, professor, que é muito recorrente, né? Depois daqueles debates que a gente fez sobre o Setembro Amarelo, de como a arte marcial poderia ajudar aí no, no desenvolvimento pessoal, no combate à ansiedade, né? Às depressões, à integração social. Muita gente se perguntou o que é o Vovinam, né? O que é uma arte marcial que ninguém ouviu falar, aqui no Brasil pelo menos, e por que a gente treina Vovinam no Brasil, onde tem várias artes marciais, como kickbox, boxe, próprio Muay Thai, e um nome, né, que é curioso, Vovinam. Então, eu acho que essa parte e esse tema de hoje, quem vai falar mais é o senhor, mais do que eu, né? O senhor conhece realmente a fundo a arte marcial. Eu estudo bastante arte marcial, só que é uma experiência da pessoa que viveu o desenvolvimento da arte marcial, acho que é muito relevante. Eu acho que isso pesa mais do que tudo. Tem detalhes ainda que eu procuro ali entender, às vezes a gente acaba ignorando, mas eu acho que essa oportunidade aqui agora que a gente tem de esclarecer muitas dúvidas, né, sobre o que é o Wolverine. Isso, exatamente. Uma excelente oportunidade para a gente dar mais enfoque aí à modalidade, trazer ao conhecimento de todos o que seria o Vovinam. De início, dizer que é uma arte marcial vietnamita, de origem vietnamita. O próprio nome, ela é uma abreviatura. Óbvio, essa abreviatura é de acordo com a escrita local. Vietnã, aqui em português a gente escreve com ATIL, né? Vietnã. E lá é com AM. Então a abreviatura VO é uma partícula que significa arte marcial na língua vietnamita. E Vinam é justamente a abreviatura do nome Vietnã. Inicialmente, esse nome era Vo Vietnã, era completo. Mas aí, por se tratar de um termo muito alongado, comprido demais para se pronunciar, houve essa contração e acabou ficando Vovinam. Inclusive, essa abreviatura Vinam, ela é muito utilizada lá mesmo, comercialmente, por exemplo, Táxi Vinam, loja alguma coisa Vinam. Então, é muito utilizada essa abreviatura. E foi utilizada também na criação da nomenclatura do Vovinam. Então, assim, historicamente, as artes marciais vietnamitas têm milhares de anos, óbvio, né? A arte marcial é, tem raízes históricas lá na Idade Antiga ainda, ou na pré-história. A gente tem registros, inclusive, na Era do Bronze, de tambores de bronze com gravuras, aquelas gravuras registradas nos tambores de bronze, com posturas, né, que lembram as técnicas da arte marcial rudimentar vietnamita, que seria o VAT, que é a técnica de grappling, né, de agarrar e derrubar vietnamita. Então, historicamente, a arte marcial vietnamita é tão antiga quanto qualquer uma outra, japonesa, chinesa, etc. Agora, o Vovinam em si, a nomenclatura, ela surge a partir de 1938. E aí eu abro um parêntese, óbvio, não para menosprezar ninguém, nenhuma outra modalidade, mas eu abro um parêntese para dizer que em 1938 essa nomenclatura ela é inclusive anterior à nomenclatura taekwondo. Ou seja, se a gente fosse relacionar, comparar em termos de tempo de arte marcial, o taekwondo ele é mais novo do que o próprio Vovinam. A nomenclatura em si, óbvio, a gente não está falando da arte marcial daquela região, daquele país, né? Como eu já disse, historicamente, cada região dessa tem sua modalidade, seu estilo de luta, e é bem antigo. Mas o nome em si, ele remonta aí a quase
um pouco depois do Karatê moderno e um pouquinho antes da nomenclatura Taekwondo. Legal. Eu até percebi que tem muito acervo, muita pesquisa por parte do nosso mestre Patrick, né? Só que esse conteúdo todo, essa pesquisa toda ainda está em inglês, está em francês. É, tem faculdades, tem universidades que eu estava observando que fazem TCC em cima do Vovinam, da filosofia do Vovinam, praticantes, né, que treinaram o Vovinam ali, se formaram e querem fazer uma pesquisa mais apurada e usa isso até como matéria de universidade para poder entender o que é o Vovinam. Ou seja, é certo que o Vovinam ele não foi tão ocidentalizado como o Karatê, né? Por causa dos filmes, como o próprio Wushu, né? Que é o Kung Fu, né? Graças a Deus, o Bruce Lee, não foi tão ocidentalizado. Isso tudo tem um porquê, né? Dessa arte marcial não ter sido ocidentalizada. Eu vou começar aqui a passar as imagens e a gente, para entender o porquê o Vovinam chega no Ocidente um pouco depois do Karatê, do Wushu, das outras artes marciais, a gente tem que entender todo o contexto histórico, né? Todo o contexto econômico da região e é muito interessante porque todos esses países passaram por guerras, né? Mas apenas alguns países, né, tiveram a imigração de mestres de Vovinam, e nesses países o Vovinam é mais forte, isso que eu comecei a perceber. Países como França, países como Argélia, né, ali no norte da África, e são países que estavam envolvidos nos conflitos, não é? O Vovinam não foi exportado, por exemplo, para os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos foram o último agressor, né, do Vietnã. Alguns mestres foram, mas um número muito pequeno, né? Vamos dizer assim, não tão grande como o da Europa, né? O exemplo disso é o Lessan, né? E alguns mestres. Isso. O contexto histórico da criação do Vovinam, né, lá já finalzinho dos anos 30, se dá ainda durante a dominação francesa sobre o Vovinam, sobre o Vietnã. É, o Vietnã, na época, era colônia da França. Então, existia uma um forte aparato militar dentro do país, certo? E muitas restrições com relação a muita coisa. O desenvolvimento do Vovinam em si passou por restrição de prática durante bastante tempo, por isso se deu também esse atraso na exportação, na ocidentalização dessa modalidade, porque houve dentro do próprio país uma proibição de sua prática durante muitos anos, inclusive com prisão de mestres, né? Mestre Nguyen Loc foi preso, o mestre Le Sang foi preso, alguns outros grandes mestres do início dessa formação foram presos e amargaram longos tempos atrás das prisões francesas, simplesmente pelo fato de ensinar o povo a se defender, ensinar a arte marcial com um intuito mais nacionalista, certo? De desenvolver no jovem vietnamita esse sentimento de pertencimento, certo? Porque assim, a invasão de um país sobre outro, normalmente, ela vem com imposição cultural também. E muitas vezes essa imposição cultural, ela não é nem forçosa, não é nem forçada, mas ela é de forma que faz essa lavagem cerebral no jovem local, que ele passa a valorizar mais a cultura do invasor do que a sua própria cultura. Então, a visão do mestre Nguyen Loc era essa, de mostrar para o jovem vietnamita que eles tinham uma arte marcial forte, certo? Que eles não precisavam se enfiar em academias estrangeiras de outras modalidades, né? Para poder praticar uma arte marcial, que no próprio país deles, no Vietnã, eles tinham uma arte marcial muito rica, muito forte, certo? Competitiva. E foi aí que o mestre Nguyen Loc começou a viajar todo o país, o interior do país, e reunir escolas, né? Juntando, fazendo uma mescla das técnicas que ele achou por bem reunir,
dentre elas o VAT, que é uma arte rudimentar de grappling, certo? Juntou tudo e aí fez essa união de técnicas, a qual ele denominou de Vovinam. Mas é importante entender esse contexto histórico, porque após a apresentação dessa modalidade para o público, e após um forte desenvolvimento, né, durante a primeira década do Vovinam, veio na segunda década as proibições. E aí o Vovinam quase que foi extinto. Só lá pelos idos dos anos 70, a partir de 1960, houve uma revolução, e aí o mestre Nguyen que já havia falecido, havia assumido a sucessão, o seu aluno direto, o mestre Lei Sang, houve uma reestrutura, tanto no seu programa técnico quanto filosófico, certo? E a partir daí foi que houve, óbvio, muito também por conta da diáspora vietnamita, né, de grandes mestres que, como você me citou, saíram do Vietnã e foram para a Europa para poder ensinar suas modalidades, onde havia mais liberdade, certo? E onde se poderia ganhar mais dinheiro. Então, a partir de 64 houve essa reformulação, juntou-se esse conselho de mestre, fez essa reformulação, inclusive em 1964 foi acrescido o termo Viet Vodal, que apesar de muitos confundirem, o termo Viet Vodal é um termo do Vovinam, é um termo próprio do Vovinam, certo? O nome é Vovinam Viet Vodal, a partir de 1964. Vovinam Viet Vodal é uma arte marcial só. O termo Viet Vodal não existe por si só. Apesar de que na Europa, em 1973, foi criada uma federação Viet Vodal com anuência e autorização do mestre Le Sang, para que se reunisse todos os mestres de arte marcial vietnamita sob uma única bandeira, que seria o Vovinam Viet Vodal. Mas aí, por orgulho de alguns, né, ego de outros, acabou que a federação não deu certa e o pessoal continuou utilizando o termo Viet Vodal, erroneamente, porque o termo Viet Vodal representa o Vovinam, que foi remodelado a partir de 64, certo? Então, com a diáspora vietnamita a partir de 73, por aí, nos anos 70, já aí quase final da guerra, né? Praticamente finalzinho da guerra do Vietnã, né? E aí o grande agressor dessa vez era os Estados Unidos, né? Então, com essa diáspora, o fato de não ter muitos terem fugido, terem ido para os Estados Unidos é justamente isso, porque o agressor da atualidade era justamente os Estados Unidos. E mesmo que você fosse da parte não comunista, ainda que você não fosse da parte comunista, você viajasse fosse para os Estados Unidos, você estava deixando sua família lá no país e sob risco de ataque. Era isso, um contexto histórico bem complicado. É verdade. Eu vi que o senhor falava muito aí sobre a questão do Viet Vodal. E hoje a gente tem meio que uma divisão, né? Que é o Vovinam Viet Vodal e a gente tem um Vovinam integral, né? Que seria o Vovinam que o mestre Patrick ali vem desenvolvendo, buscando seguir as raízes do mestre fundador, que foi o mestre Nguyen Loc. E a Isso, questão isso. do termo integral e Vovinam Viet Vodal, daria para dizer que é o mesmo Vovinam. Eu sei que não tem ali as tesouras, né? Não tem essa parte acrobática da arte marcial, mas é a mesma arte marcial, né? Vovinam Viet Vodal e Vovinam integral seria somente uma metodologia ou um sistema? Como é isso? Muita gente ainda Isso, não consegue é a entender. mesma, a mesma Monfai, certo? Continua sendo o Vovinam, porém, sob uma outra ótica, uma outra visão. Mestre Patrick, né, vamos trazer aqui ao conhecimento de todos, é um mestre francês que, quando ele começou a praticar Vovinam, ele já era terceiro dan de Kwang-Do, de uma modalidade sino-vietnamita, da qual eu também fui faixa preta, até 1994,
94, 95, não lembro agora de certeza, mas eu fui faixa preta também de Kwangdo, assim como o Mestre Patrick. E o Mestre Patrick, ele inclusive, ao ter contato com o Vovinam e começar o seu treinamento de fato, ele sentiu a necessidade de ir buscar na fonte esse conhecimento e passou um tempo morando no Vietnã, certo? Junto aos grandes mestres, inclusive o mestre Lessang, que ainda era vivo. O mestre Lessang, como já foi dito antes, é o segundo na hierarquia, certo? Era aluno direto, foi aluno direto do mestre fundador Nguyen Loc. Então, o mestre Patrick estudou diretamente na fonte. Ocorre que, com a sucessão dos representantes, né, dos líderes do Vovinam, Viet Vodal, a arte pendeu para um caminho um tanto quanto mais acrobático, esportivo, certo? E a visão do Mestre Patrick, ela é mais para defesa pessoal e para o combate mesmo real, certo? Não aquele combate de pontuação, mas o combate pela vitória, assim como é uma arte marcial. A arte marcial, você luta pela vitória, vitória pela vitória de fato. Você derrota o seu opositor, o seu oponente. É Não é uma coisa, uma vitória por pontuação. é uma coisa que eu Entendeu? vejo ali no site, né, da Integral Volvinan, que ele fala sobre isso, que é a busca pela eficiência, né? Não Exato. adianta a arte marcial ter meros aspectos acrobáticos e ela não defender o seu praticante, você não conseguir se defender, não conseguir alcançar a eficiência marcial, né? E eu acho que essa técnica, o Mestre Patrick, ele bate muito em cima dela. Então, exatamente. Então, a diferença basicamente é essa. Não é a modalidade em si, mas a forma de treiná-la. Entendeu? A modalidade basicamente continua sendo a mesma. Os mesmos Cuyen, para quem não vai entender, Cuyen é algo similar ao Catar, né? Então, são os mesmos Cuyen, com algumas modificações, algumas alterações. O diferencial da escola integral para a escola Viet Vodal é a forma de treinar a arte. A arte é a mesma. A arte criada, fundada lá pelo Nguyen Loc. O que difere da gente é a forma do treinamento, a visão para a aplicação dessa arte marcial. Isso difere, entendeu? Então a gente vai seguir o mesmo sistema de faixas do Bovinavete Vodal. A gente vai seguir o mesmo tempo entre as graduações, vai seguir todo o lema, toda a filosofia, todo o conceito. É a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. O princípio fundamental do Vovinam, desde lá seu início, certo? É o princípio do equilíbrio entre a força e a flexibilidade. E por que isso? Porque, ao contrário de algumas modalidades de desenvolvimento de artes marciais em outras regiões, o povo vietnamita ele é de compleição pequena, né? Compleição mediana. Então, a arte marcial ela tem que servir para esse povo e ela tem que ter a capacidade de subjugar um adversário maior. Porque, na maioria das vezes, se ele for se deparar com um estrangeiro, o estrangeiro é de fato maior que ele. Então, essa arte marcial ela tem que ser eficiente nesse aspecto. Ela tem que ser adaptável, ela tem que ser dura e tem que ser flexível ao mesmo tempo. Então, é uma arte marcial que se flexiona. Então, a árvore símbolo do Vovinam é o bambu, né? Que apesar de ser uma planta rígida, dura, com o vento ela se flexiona e volta para a sua posição, sem perder ali a sua postura. Esse é o lema o princípio fundamental do Vovinam. É o equilíbrio entre a força e a flexibilidade. Tanto é que o nosso lema fundamental é ser forte para ser útil. Não é ser forte para bater em ninguém, não é ser forte para agredir, não é ser forte para espancar, nem ser forte para ser forte
mais forte que alguém. É ser forte tão somente para poder ser útil à comunidade local, onde você reside, à humanidade como um todo. E essa frase também fala sobre ser forte para você ser útil até para você mesmo. Porque quando você fala que você se fortalece fazendo a arte marcial, você está sendo melhor do que você mesmo. Você vai se desafiar. Às vezes, nem todo mundo tem oportunidade de praticar arte marcial, nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer, né, esse meio onde a gente está inserido. E acabam que as pessoas, em situações, né, falam nem de combate ali corpo a corpo, em situações simples, às vezes a pessoa entra em desespero, perca o autocontrole, né? Então, esse lema aí, ele é carregado de filosofia. Esse lema ele pode ser interpretado de várias maneiras, né? Então, professor, eu acho muito legal, né, trabalhar essa parte filosófica do Vovinam, para a gente entender as origens, entender onde a gente está inserido, porque o aluno ele sabe justamente onde ele está ali no processo, né? A gente está seguindo aqui a graduação da faixa azul, passa para azul sem CAP, azul primeiro CAP, azul segundo CAP, azul terceiro CAP, e o programa do Volvinan ele é muito bem estruturado, né? Pelo que eu vejo, Isso. todas as E escolas de Volvinan no mundo têm uma estrutura, e eles seguem isso. essa estrutura e esse padrão de qualidade, né? E você vê, Renato, a coisa é muito bem pensada e muito bem esclarecida. Você vê a questão das faixas, das cores das faixas. A faixa azul, ela recebe, a partir do primeiro CAP, ela recebe um CAP, para quem não tem muita noção do que seria isso, seria um grau, uma barretazinha, uma barrazinha na ponta da faixa. Então ela recebe na cor amarela, que seria a da próxima faixa futura, né? Todas as faixas azuis que recebem graus, elas recebem graus amarelos, né? Que seria a próxima cor. Aí, quando você pega a faixa amarela, as amarelas vão receber graus vermelhos, que seria a próxima faixa, né? E as faixas vermelhas recebem graus brancos, que é, de fato, a última faixa. E aí há todo uma explicação filosófica sobre a representatividade dessas cores e dessas faixas. Por exemplo, a azul, ela diz que a azul, a arte marcial, ela está sobre a pele do praticante. É o iniciante, é o início. Ela está ali sobre a pele do praticante. A amarela, ela já diz que essa arte marcial ela já adentrou mais a fundo, ela já está ali na parte da carne em si, da musculatura em si, certo? A vermelha, ela está mais profunda. Quando você chega na faixa vermelha, né? E aí vamos abrir um adendo aqui para explicar que a faixa vermelha ela é a partir do quarto dan, mestre. Aí a vermelha simboliza que essa arte marcial já está interiorizada na parte do sangue, na corrente sanguínea, está cada vez mais profunda, até chegar na última faixa, que é a branca, que seria o último grau de profundidade, que ela já está nos ossos. A arte marcial, ela já faz parte de você como um todo, entendeu? Rapaz, é muito bom essa explicação, é muito interessante a gente começar a ver como é a cultura de um povo. A gente está muito acostumado, né, com a cultura, vamos dizer, japonesa, onde o pessoal conhece o sistema de grau já da cultura japonesa e a preta é a professor, né? E a gente vê que o Volvinan ele tem o seu próprio sistema, né? A própria cor. Então, é muito interessante. É algo diferente, né? É algo diferente, mas é muito interessante a gente entender o significado de cada cor dessa, porque todo mundo só conhece a faixa preta, né? Todo mundo sabe que a faixa preta é a top, mas a preta aqui no Volvinan seria amarela, né? Exato. Você chega numa academia de Bobinã, aí tá lá um professor com a faixa amarela na cintura dando aula. O cara, oxê, que é isso aí? É um aluno dando aula, né? Mas na verdade a questão é justamente essa. E o professor, ele é a partir da faixa amarela. Ele pega uma faixa amarela e nessa faixa amarela ele vai receber os graus dele, né? A faixa amarela lisa seria o equivalente à faixa preta. E aí
primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que seriam o equivalente a primeiro dan, segundo dan e terceiro dan, e a partir daí pegaria a faixa vermelha. É de mestre, a faixa vermelha recebe graus também, né? O primeiro CAP ali, segundo CAP, terceiro CAP em cima da faixa vermelha. Certo? Mas de início, quem chega numa academia de Vovinam e vê o professor ali uniformizado, né, com seu Vofu azul, né, e a Sodai amarrada ali na cintura amarela, o cara vai estranhar. Para a nossa cultura aqui, o cara vai estranhar, né? Opa, e não tem faixa preta nessa academia, não? É justamente isso. Eles não sabem que a faixa É. preta da gente é amarela, né? Eles acham que a faixa preta tem que ser uma pessoa ali com a faixa realmente preta na cintura, né? Para ser o professor. É uma outra cultura, né? Não é a mesma coisa, não. Dá para ver também que o Volvinan tem a própria cumprimentação, né? Que a gente chama de lebai, que seria o início, o fim de aula, né? Que é o respeito ali com o mestre, com o professor, com o mais graduado, né? E dá para Perfeito. E é perceber um que o Volvinan ele simbolismo tem muito é muito grande. enraizado no taoísmo, né? E no budismo. Isso. Há um simbolismo grande nesse cumprimento, né, que a gente coloca a mão direita espalmada sobre o coração e faz uma leve inclinação cumprimentando o adversário. Quer dizer, dizendo para ele que, apesar de eu ter uma mão forte, eu tenho um coração sereno, um coração bondoso com relação a você, meu amigo. Então seja bem-vindo. E isso é verdade, isso é muito bom, né? Os alunos transmitirem a disciplina, o conhecimento ali na aula, né? Não é só deixar aquilo na teoria, mas é trazer isso para a prática. E isso é muito legal, muito legal. Professor, eu estou vendo que esse vídeo vai ter que ter parte 2. É muita coisa, vai ter que ter parte Muita, muita 2, coisa. né? Muita coisa para trazer, muito assunto. A gente usou aí nossos 40 minutos, estamos apenas 6 minutos para finalizar. E vamos fazer a parte 2 desse vídeo. A gente vai falar sobre Vofu, sobre numeração, a gente vai falar aqui sobre termos, né? Que são usados na sala de aula, na oportunidade de trazer um professor aqui também, algum praticante, para falar sobre isso. E eu deixo aqui a oportunidade para a gente trazer uma parte 2 do que é o Ovinam, né? E eu vou abrir uma caixa de perguntas também para que a gente consiga colher algumas informações e algumas dúvidas para a gente conseguir trabalhar em cima dessas dúvidas. Talvez Perfeito, alguma dúvida de alguém seja minha também. perfeito, perfeito. Estou sempre à disposição, apesar desses dias, né? E aí, o Renato sabe, os professores sabem, mas quem está assistindo talvez não saiba. Eu estou no processo de recuperação de uma cirurgia recente, tem 10 dias, certo? E a gente está aproveitando para fazer. E aí, Renato, eu vou linkar agora com o nosso assunto passado. Veja bem, esse período de recuperação, a gente que faz atividade física, a gente fica muito ansioso por voltar à atividade. E esse bate-papo está servindo, olha aí a arte marcial, mais uma vez, servindo para amenizar essa ansiedade pelo retorno ao tatame, cara. Perfeito. Muito bom, professor. Fico feliz que o senhor esteja se recuperando bem. Joia, professor, Exatamente. muito obrigado. Vou encerrar aqui essa chamada, né? Mais uma vez, esse vídeo vai ficar disponível em nosso canal lá no YouTube. E com certeza esse vídeo vai precisar ter uma parte 2. Vamos também trazer aí com dúvidas de quem quiser perguntar. Eu vou abrir a caixa de pergunta aqui nos comentários. Fiquem à vontade e tenham todos aí um ótimo fim de dia, dependendo da hora que você estiver assistindo também, né? Até mais. Até mais, pessoal. Yeah, I don't believe in destiny.